Boa noite a todos que aqui chegam, estão chegando. Boa tarde, bom dia para quem está vendo isso em algum outro momento, que eu sei que a nossa vida é sempre corrida e agitada, então eu entendo que a gente às vezes não vai poder estar aqui ao vivo, mas vai poder ver isso numa sequência. Estou muito feliz de você estar nesse grupo, porque você já entendeu, então, assim como eu, que a medicina e as ciências da saúde, de uma maneira geral, como estão trabalhando agora, já não surtem mais o mesmo efeito nos nossos pacientes e já não trazem para eles a cura como a gente imaginava que até bem pouco tempo atrás acontecia. E se você está aqui, é porque você está incomodado com essa situação, assim como eu estive durante muitos anos, principalmente os últimos 8, 10 anos da minha vida, não incomodada comigo própria, mas com como as condutas estavam surtindo efeito aos pacientes que até sim, por um momento ok, mas depois de um tempo, muitos deles retornavam com sintomas recorrentes, etc. E aí eu não estou falando de questionamento das condutas que são feitas, porque, claro, a alopatia tem o seu lugar, isso é uma coisa que eu falo. Mas a questão é, aquele paciente específico, quem é ele? Aquele paciente com sintoma recorrente, aquele paciente que o famoso vai e volta do seu consultório 2, 3, 5 vezes no ano. Você faz a medicação, você faz todo o tratamento, ele melhora até por um tempo, mas depois de um determinado período onde ele tá bem, né? E fica sem o remédio, lá tá ele de volta no seu consultório, doutor, eu tô de volta, etc. E aí o que que acontece? Você faz exames desses doentes, a gente investiga eles, né? Ponto de vista médico, psicológico, quem é enfermeira, quem é fisioterapeuta, quem é personal trainer, os profissionais da saúde de uma maneira geral, né? A gente investiga eles, nutricionista, a gente investiga eles, e aí o que que acontece? Os exames, né? Não tem nada. Os exames estão normais, né? E aí você olha para eles, ó, fulano, seu exame tá normal. Pois é, doutora, mas a minha dor tá aqui, né? Ou seja, eu ainda tenho o sintoma. Então, pera. Então, de onde é que tá vindo isso aí, na real, né? E a partir desse questionamento, eu comecei a trabalhar isso, investigar isso, tanto para mim, porque eu era uma dessas pacientes, eu fui a paciente número 0 da medicina simbólica, claro, né? Sempre pela dor, né, gente? Então, eu fui essa paciente, eu tive dores crônicas por muitos anos, né? Tanto cervical quanto lombar. Ainda hoje, de vez em quando, dá mas aí eu já sei que é quem aqui é o ânimo negativo, eu já converso com ele, já vejo o que está acontecendo, né, para poder otimizar, né? Então hoje eu tenho outro conhecimento sobre isso, e a partir do momento que eu consegui entender isso em mim, nesse mergulho, compilar essas ferramentas, estruturar uma metodologia e comecei a aplicar nos meus pacientes no offline há mais ou menos 4 anos atrás, comecei a ver resultados. E aí eu falei, opa, peraí, isso aqui está funcionando, isso aqui está indo bem, isso aqui talvez vá ajudar muita gente, sim, né? E muito mais do que, por exemplo, né, o bisturi cortar, tirar com a mão e fechar, porque supostamente é isso que a gente fazia, né? Eu sou formada em cirurgia, né? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, então, a doutora Carla Menini Stahlschmidt, médica há 21 anos, professora e mentora há 17 anos. Minha formação base foi cirurgia geral com área de atuação em cirurgia de trauma e vídeo, ou seja, eu trabalhei 18 anos numa emergência, ou seja, trigada no adrenérgico, 455 horas no dia e achava super normal e lindo e maravilhoso, mas o que que era, né? Era a cachaça do pronto-socorro, né? Era a adrenalina, né? E a dopamina, né? Que tinha lá, que faltava, e aí a gente era escravo daquilo ali e nem se tocava disso, né? Claro que muita gente a gente ajudou, mas o fato é que, em um momento, aquilo começou a recair sobre mim, aquilo começou a se manifestar no meu corpo, né? Por quê? Porque eu não estava entendendo os sinais. Eu não tinha aprendido os sinais e eu não estava entendendo os sinais de quem? Do inconsciente. Que ele já traz isso para nós de cara, né? Primeiro nos sonhos, depois nas sincronicidades e depois nos sintomas, né? Como bem diz Jung, que é uma das peças que a gente tem dentro dos usos das ferramentas da medicina simbólica, né? Tá longe de ser só ele, porque é algo. O que é então a medicina simbólica? Vamos trabalhar, né? Sobre isso. Ela é uma visão diferente da medicina. Ela tem a sobreposição, a junção da medicina tradicional alopática e da simbologia dos sintomas e órgãos dentro do escopo
do sutil. Ah, mas como assim simbologia Ayurveda, né, é, mas como assim simbologia Ayurveda, né, medicina oriental, medicina... Não, usa um pouco dessas ferramentas, usa, mas como a gente estuda simbologia aqui, a gente estuda de uma maneira muito mais profunda, no sentido etimológico, psicológico, alquímico, histórico, traz tudo isso, compila tudo isso, entende aquele órgão e sistema, qual é o acometimento dele e o que contexto aquele paciente carrega com ele para trazer para a gente o sintoma que ele está apresentando. E a partir daí, sim, aí a gente formula a nossa hipótese, já dando um pouquinho de como funciona essa metodologia, tá? O fato é que, gente, o que que isso proporcionou, tanto para mim, quanto para os pacientes que passam por mim hoje, que passaram por mim um tempo atrás? Isto proporcionou cura, gente, e cura mesmo, não é a cura do band-aid, não é a cura do tipo, né, curado, melhorado, etc. Não, é a cura de fato, é a cura psíquica, né? É pular para a próxima etapa, né? O paciente, óbvio, muitas vezes ele não sabe, ele não entende, não compreende, mas é isso que ele está fazendo. Ele está evoluindo dentro do seu eixo de individuação. Quando a gente consegue desbloquear essas raízes desses sintomas recorrentes. E, para tanto, a gente tem um método estruturado. E o que eu estou fazendo aqui hoje para falar com vocês? Eu vim trazer para vocês como funciona esse método e como esse método é replicável. E ele é replicável, como eu falei, para mim, para os pacientes que eu atendo já desde 4 anos atrás e que replico isso até então, e que para você, profissional de saúde, terapeuta, que está cansado de ser o mero prescritor ou aquele médico que fica colocando band-aid, como diz bem a minha colega, um band-aid de uma hemorragia e acha que tá lindo, beleza, tá, vou sair do plantão, né? Para você, isto é para você que consegue compreender que nós já estamos num outro momento, numa outra etapa. Nós já estamos sendo chamados, né? Chamados a esse entendimento, chamados a ver além do corpo físico, a entender para além do que está acontecendo com aquele órgão, com aquele sistema, com aquele sintoma daquele paciente, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho como é que está estruturada, então, né, essa ferramenta da medicina simbólica para que a gente possa, por exemplo, utilizar na nossa prática, no nosso setting terapêutico e melhorar os nossos resultados, sim, em todas as instâncias. É o que aconteceu comigo, é o que vem acontecendo com quem já está trabalhando isso desde o ano passado, nas mentorias individuais comigo, e agora, nessa formação, já estamos com a turma 1 aí acontecendo, com a turma 1 aí já com supervisão, com a turma 1 já trazendo resoluções de casos que, ó, décadas que não tinham resolvido, já conseguem enxergar com outro prisma e trazer isso para o paciente, ou seja, a mudança já está acontecendo. Então, se você está aqui, é porque você já entendeu esse chamado bem para você também. Então, isso é muito importante. Oi, boa noite, Bruna, tudo bem? Vou mostrar agora aqui como é que funciona e depois eu abro, né, se tiverem dúvidas e etc., a partir do momento que forem chegando para a gente conversar. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Que ferramentas a gente tem dentro da medicina e simbólica, que é o que eu passo para vocês dentro da Vortex, né? E esse nome, gente, ele não é à toa, né? É Vortex Chiron, né? Chiron é o arquétipo do curador ferido, né? Chiron é aquele que é metade humano e metade equino. Ele é um centauro e ele é renegado. E ele sendo renegado, ele é amaldiçoado, entre aspas, aqui, com a imortalidade. E ele tem uma ferida muito grande, claro, tudo isso psíquico, tá, gente? Essa ferida é a ferida do abandono, né, que ele tem, é isso que ele trata, trabalha dentro dele. Ele trata essa ferida, ele consegue resolver essa ferida para ele não cura, mas ele melhora ela muito. E as pessoas começam a chegar, né, isso, Grécia Antiga, né, isso é um mito, né? As pessoas começam a chegar para pedir ajuda para ele, entendendo esse mesmo caminho que ele fez para ele, né? É o Chiron, a gente chama, né? É o curador ferido. E eu vejo que muitas das pessoas que chegam aqui para mim na medicina simbólica, na Vortex, mesmo ali no nosso canal, são esses curadores, né? Passaram por situações complexas, tiveram a resolução, ou estão em resolução disso e conseguem enxergar nisso um caminho de cura para ajudar outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo, foi da onde saiu isso aqui, ó. Foi da onde saiu isso aqui, como eu estava explicando para vocês, tá? Então, dentro dessa estruturação, a gente trabalha com alguns pilares aqui dentro. São o quê? Sintomas e sonhos,
os níveis de investigação relacionados a esses sintomas recorrentes, ou seja, como a gente tinha comentado, aquele sintoma que vai, vem, vai, vem, vai, vem, o paciente faz o exame está normal, né? Não tem nada anatômico, não tem nada ali que justifique aquilo. Mas o paciente está com a dor, o paciente continua com o quadro, ele toma 3, 4, 5 linhas de medicação e não melhora. Ele vai no fisioterapeuta, ele vai no nutricionista, ele tenta 15 dietas e não resolve. Claro, a questão não é física. A questão não é fisiológica, a questão vai além disso, né? Isso entra nos níveis de investigação e as sincronicidades que muitas vezes acontecem e eles nem percebem, eles não têm nem noção do que está acontecendo, né? Então, dentro desses níveis de investigação, a gente observa 3 pontos principais, né? Que eu sempre coloco aqui. O primeiro nível, e isso a gente trabalha assim com muita clareza aqui dentro. Eu preciso deixar isso bem claramente colocado para vocês. A gente trabalha com muita clareza em relação a definição da medicina simbólica. O que ela é? Ela é a sobreposição da medicina tradicional alopática com o estudo dos símbolos nos sintomas e nos sonhos e sincronicidades que esse paciente venha a apresentar, em qual órgão, sistema, etc., aquilo está se apresentando para ele. Então, ou seja, o primeiro nível de investigação, quando o paciente chega para nós aqui, é sempre físico, né? Primeira coisa, tem um sintoma, ó, vamos investigar. Primeira coisa, né? Tem uma doença instalada, é uma úlcera que está lá nesse paciente, vamos investigar qual é a causa disso, né? Se é hiperprodução de ácido, se tem um tumor por baixo, etc. Ah, é uma hiperprodução de ácido, tem uma úlcera já instalada. Ok, vamos tratar essa úlcera, mas vamos entender o porquê dessa hiperprodução de ácido. Da onde isso aí tá vindo? Geralmente é o segundo nível, é mental, é gatilho que mantém essa pessoa no circuito adrenérgico por meses, anos, décadas a fio, e o nervo vago vem contrabalancear isso, lógico, produzindo acetilcolina. Só que, lá da anatomia, esse nervo, ele se insere lá no estômago, na pata de ganso, lá embaixo, no antro. E uma das ações dele, que é a ação paráquea, é o aumento de produção de ácido clorídrico. Então, quando as pessoas falam da gastrite nervosa, né, que me dá nos nervos e eu tenho, né, uma queimação, né, isso é totalmente justificável, fisiologicamente. Mas a questão é, o que representa isso para essa pessoa, né? Então, aí a gente já vem para um outro contexto de observação. Aí a simbologia entra, né? Estômago, esôfago, né? Azia, queimação, calcinar, né? É calcinatio, a operação alquímica do fogo, né? Basicamente é queimar aquelas coisas que o ego quer, mas que não vão acontecer porque não estão de acordo com a individuação daquele paciente. São as frustrações do ego, né? É aquela coisa do querer do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, né? E Já dá pra pedir também lanche, né? Porque hoje acho que demora, né? dessa forma, Bom. a gente consegue ir além só do físico para esse doente, né? E para ele e para todos os outros. Então, como é que funciona? Então, o primeiro nível é o físico. Você vai investigar. Ele vai fazer uma endoscopia? Claro que vai, lógico, né? Vai fazer endoscopia, vai ser pedido, já fez, investigou, vai para outro profissional, etc. Tá, tudo bem. Não tem nada físico. Não tem uma úlcera. Não tem uma gastrite. Ou vamos dizer, tem uma gastrite xixelentinha ali para dizer, né? Para o endoscopista escrever e dizer, não, é uma gastrite leve, para não decepcionar o cidadão ali que foi lá fazer endoscopia, que às vezes acontece isso, né? Mas não justifica o quadro desse doente. Então, o que a gente faz? A gente vai para o segundo nível de investigação. O segundo nível de investigação é o nível mental. É o nível onde a gente tem os gatilhos, emoções. Aqui a gente trabalha com algo amplo, que se chama forma-pensamento. É um pensamento que a pessoa tem dotado de emoção. Então, todos os pensamentos são assim? Não. Mas aqueles pensamentos que acometem essa pessoa e que trigam emoções, né? Emoções como, cara? Raiva, tristeza, alegria, ira, ganância, né? Emoções naquela pessoa. Isto faz com que o corpo dela responda àquele pensamento e não só pense naquele pensamento. Então, quando é assim, aqui a gente vai encontrar uma grande parte das condições psicológicas e psiquiátricas nesse segundo nível de investigação, né? No nível mental que a gente fala. Aqui a gente começa a trabalhar, aqui que vai ficando interessante, porque aqui a gente começa a trabalhar as outras instâncias para além do corpo físico, que vão se traduzir, que a gente vai usar como ferramenta no nosso estudo, como os sonhos para aqueles pacientes que sonham, né, que têm relatos, que prestam atenção, ou mesmo que lembram, ou às vezes estão no meio do, né, estão no olho do furacão e só tem pesadelo e ficam tudo apavorados, mas assim, sonho de alerta, né, mas consegue te falar alguma coisa, né,
e os chakras desse paciente e como estão bloqueios e desbloqueios desses chakras. À medida que a gente sabe que esses desbloqueios, eles têm uma ordenação que vão rumo à individuação. Então, isso a gente estuda também dentro dessa metodologia. Isso está no segundo nível de investigação. E o terceiro nível de investigação, aí é o que a gente chama, é o nível conectivo, né? É o nível de campo que a gente fala. É o campo mesmo, gente. O campo como frequência. Qual é a frequência vibratória daquela pessoa, daquele ambiente que ela está, do contexto relacional, família, trabalho, etc. E por que isso é importante? Então, assim, ó, só para vocês entenderem. Já dá para saber claramente que existem alguns padrões que começam, que o problema, a doença, o sintoma materializado aqui, ele começa no conectivo. Ele começa nesse terceiro nível. Exemplo clássico, o famoso burnout dos sistemas corporativos. A pessoa chega lá boazinha, a pessoa tá lá tranquila. Só que a pessoa começa a conviver em um ambiente tenso, pesado, tóxico, e a pessoa nem sonha que isso existe, eu acho que isso tudo é baboseira. Ok, tudo bem, é um direito também, né? Mas o fato é que o ambiente começa a trabalhar, a fragmentar o campo dessa pessoa, que era super up, super tranquila, super zen de boa, né? Não tinha nenhuma questão sintomática, por exemplo. Eu já cansei de atender paciente assim. Chega um determinado ponto que a fragmentação desse campo começa essa energia que fragmenta esse campo, essa energia densa, difícil, tóxica, ela começa a penetrar mesmo, né? E a entrar dentro das formas pensamento, né, dos pensamentos dessa pessoa, tornando-os forma pensamento, e aí essa pessoa começa a adquirir, ter gatilhos mentais que ela não tinha. Afinal de contas, ela não frequentava esse lugar. Mas agora ela tá lá e tá um tempo lá, e aí vai convivendo com aquilo. E aí a gente entra no nível mental. Então, ou seja, veio para a mente, não desceu para o corpo, aí veio para a mente. E aí essa pessoa começa a, vamos dizer assim, sofrer as consequências dessas formas de pensamento trabalhadas na cabeça dela. Que pensamentos é esse, cara? Medo do julgamento, culpa, sacrifício, já tem que trabalhar mais e mais e mais, e cumprir meta, aquela loucurada, né? A gente sabe bem como é que é, né? Tô dando um exemplo que é clássico, né? Mas existem vários outros também. A partir do momento... E aí essa pessoa começa a distorcer as prioridades dela, valores e crenças. E a partir do momento que isso começa a acontecer, isso começa a desviar o fluxo de energia dessa pessoa para esse lugar, para esses gatilhos, para essas formas de pensamento. E aí isso vai tomando uma proporção que primeiro era uma coisa, nem vou ligar para isso. Segundo, era uma coisa, tô um pouco incomodada, que vamos mudar de setor de novo. E quando você vê, o que acontece? A pessoa está sendo encaminhada para o psicólogo, para o psiquiatra, está tomando o terceiro ciclo de medicação, está trabalhando lá ainda, mas nada melhora. E aí essa pessoa, finalmente, né, depois de um tanto tempo, afastada, com depressão, com ansiedade, bipolaridade, sai da pessoa, afasta um tempo, tal, aí ela dá uma melhorada. Quando ela vai voltar para o ambiente de trabalho, gatilha tudo de novo. E aí, o que acontece? Essa pessoa acaba doente. Mas como doente? Doente de variadas formas. Começa com contratura cervical, ânimos negativo, culpa, sacrifício, chicotinho, que eu falo, né? Autocrítica, autojulgamento, eu não consigo, não, né? Eu sou fraca, eu não consigo, né? Assim, cope com esse ambiente, né? Então, assim, a pessoa começa a colocar um monte de coisa na cabeça e isso só vai piorando mais e mais e mais. Até que chega um ponto que chega no corpo, então, dessa maneira. E a pessoa vive travada, é fisioterapia toda semana, aí começa no atestado, ou é gastrite, ou é enxaqueca, né? Controle, né? Excesso de controle, querer controlar o que não é controlável, né? E aí essa pessoa cai doente mesmo, gente. Cai doente no físico. E aí, nossa, aí quando junta tudo isso aí e a pessoa não tem força para levantar da cama, porque afinal de contas, toda a canalização de energia dela vai para essas formas, pensamento, gatilho e se esvai em um bando de complexo, o que acontece? Essa pessoa acaba no burnout, acaba sendo afastada, acaba sendo demitida, etc, etc. Então, assim, é um exemplo clássico esse, né? De que o início de toda essa panaceia tá onde? Tá no terceiro nível, tá no conectivo dessa pessoa.
tá? Nesse caminho, a gente tem muitas ferramentas que podem nos ajudar, como eu falei, entendimento dos chakras, onde está esse bloqueio, né? Sonhos, o que que ela sonha? Quem é a peça-chave lá? Quem é o trickster do trabalho dela, né? Quem é o cara que engana? Quem é, vamos dizer, o drenador de energia dentro daquela casa onde ela convive? Quem é? Entende? Então a gente começa, os sonhos começam a trazer isso. As sincronicidades começam a trazer isso. O entendimento de onde existe um bloqueio e a falta de limite, por exemplo, que essa pessoa não coloca, tá te dizendo isso. É o chakra laríngeo que tá bloqueado? Não consegue falar? Não consegue colocar para fora? Ou não, nem saiu do chakra base ainda, né? Simplesmente vive no medo. Então não vive, sobrevive, né? E é de manhã cedo e o alarme, 6:30 da manhã, pá, primeiro booster de adrenalina na cabeça daquela pessoa. Então, ou seja, em uma consulta de 15 minutos, é muito difícil você conseguir tomar todas as informações. Mas, se você já tem isso aqui, ó, por exemplo, um guideline montadinho na sua cabeça, você já entende a anamnese normal, anamnese, vamos dizer assim, médica, anamnese da enfermagem, anamnese da psicologia, anamnese que a gente aprende no concreto, e a anamnese simbólica, fica muito mais fácil de você, por exemplo, compilar esses dados e chegar numa conclusão disso aí. Bom, onde é que está o problema? Está no nível físico, no nível mental ou no nível conectivo? Onde é que eu tenho que começar a atuar? Onde está o trickster da vida dessa pessoa? Aonde está, né, o drenador de energia, como eu falei? Aonde esse campo está fragmentado? Onde começou? Qual é a raiz desse sintoma recorrente? Então, a estruturação do nosso método, ela vem pautada nessas três principais coisas, como eu falei para vocês. E para quem é aquele São Tomé, né, que só acredita vendo, né, até a ciência trouxe isso hoje para nós já, numa subespecialidade, uma junção de 4 especialidades, que é a neuro, imune, endócrino, psico, biologia. Então, a gente tem a junção de tudo isso, trazendo, vamos dizer assim, esses acontecimentos do sutil para reações enzimáticas, para liberações de mediadores. Então, ou seja, ok, entendi, tá traduzido ali, né? E se isso se repete continuamente, o que vai acontecer com essa pessoa, né? É aquilo que eu estava explicando. Aquele exemplo do alarme é um exemplo clássico disso aí, né? Se um alarme toca de manhã para você acordar, é o primeiro booster de adrenalina. Enxurrada, adrenalina e cortisol. Pronto, mediadores pró-inflamatórios. Se isso acontece uma vez na semana, é uma coisa. Se isso acontece todo dia durante 15 anos na sua vida, o que acontece primeiro? Essas primeiras 4 horas são críticas para como você vai setar a tua neurotransmissão ao longo do resto do dia. Então, as pessoas, óbvio, a maioria não vai entender isso, mas a gente sabe que é assim, né? Então, a pessoa já acorda, né? Já acorda trigada, bombada ali na adrenalina e no cortisol. Aí já vai chamar a galera para a escola, já um não levanta, outro não levanta, já começa, né? Aquilo já escalona, né? A pessoa já dá aquela taquicardizadinha, já dá aquela prejudicada. Aí o que começa a acontecer? Aí começa a armar o salseiro em casa. Aí a coisa vai escalonando. Aí, de repente, já tá todo mundo atrasado. Aí já tá um falando com o outro, gritando com o outro, que a culpa é de um, que a culpa é do outro. Vocês entendem? O que leva? Isso leva a pessoa para onde? Tomadas de decisões, muitas vezes, não exatamente acertadas. Tomadas de decisões baseadas na sobrevivência, né? Porque quando a gente fala de circuito adrenérgico, a gente está falando disso. A gente está falando de lutar ou fugir. A gente está falando de circuito do medo, mesmo, né? O que é implantado na gente. E tudo bem, lá na pré-história era maravilhoso, necessário e tal. Hoje não precisa mais, mas ainda assim o ser humano insiste em viver desse jeito, né? Então, quando isso é demais da conta, né? Muito tempo na sequência, o que vai acontecer? É lógico que vai chegar um momento, as células, todo dia, lavadas com adrenalina, cortisol, mediadores pró-inflamatórios, adrenalina, cortisol, mediadores pró-inflamatórios. Vai chegar um momento que aquela célula que só está recebendo aquilo, ela vai começar, de fato, a anatomicamente inflamar, materializar a inflamação. E aquela inflamação materializa modificação. E essa modificação, que um dia era só um sintoma, depois de um tempo, sim, pode virar uma doença, sim. Né? A gente não pode ficar falando isso aí, né, abertamente, mas assim, é nítido que isso é algo, né, que é a evolução natural da coisa. Hoje a gente tem, então,
essa ciência, né? Que traz, pelo menos, o início desse fio puxadinho, né? E aí, o outro ponto que, vamos dizer assim, em que a gente pauta o nosso trabalho e que aqui sim é que a gente consegue acessar as raízes psíquicas e aí sim levar esse paciente para o próximo nível, ou seja, efetuar as curas psíquicas mesmo nele, é quando a gente acessa quais são os processos alquímicos acontecendo com aquele doente. Que processos, que operações estão acontecendo, tanto no sutil quanto no concreto, no corpo, dele traduzir essas operações no corpo através desses sintomas e entender o que precisa ser liberado ali, quais são as operações que esse doente tem que concretizar, né? Então, são o que a gente chama os processos alquímicos e processos de cura, né? Então, dentro da formação, a gente tem também uma parte que é específica, onde a gente fala sobre isso e como isso se apresenta, né? Se apresenta, claro, assim, vamos dizer assim, com mais clareza e mais facilidade nos sonhos, para quem sonha, mas os sintomas eles também revelam isso, como eu estava falando hoje no início, né? A gastrite, a azia, pá, o que é? Calcinátil, né? A dor de cabeça, excesso de controle, né? Isso vem a falar do quê? Né? Isso vem a falar de uma quebra da individuação da pessoa saindo do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal, né? Os problemas da região cervical, né? Etilismo, né? O alcoolismo, né? E a cirrose, por conta do etilismo, é uma soluta emperrada, né? As questões do corpo, coagulate emperrada, né? A pessoa está muito no mental, não consegue vir, não consegue materializar. O que a pessoa faz? Ela materializa na comida, né? Aquela é a representação alquímica, né? Casos mais extremos, a modificatio, né? Assim, da pessoa realmente concretizar a operação num ponto de desconexão completa dela com ela própria, né? Daí, aí, infelizmente, a gente tem as situações aí, né? Homicídio, suicídio e tal. Eu até tava conversando esses tempos aí, vendo, né, esse link, né? Dos tempos que eu trabalhei na emergência, a gente tem tudo é operação alquímica, no fim das contas, né? Às vezes chega aquele crime passional lá, né? Várias tesouradas no peito da mulher e do homem, etc., né? E o que é isso? É uma separatio que se concretiza. Isso aí já devia ter acontecido há muito tempo atrás, né? Essa separação dessa questão ali acontecendo, e literalmente aqui no concreto. Então, assim, a gente começa a abrir o olhar para infinitas coisas que acontecem e que, assim, puxa vida, a gente podia ter evitado tudo isso? Obviamente que, né? Quem somos nós, né? Mas o fato da gente enxergar um pouco antes disso vir para cá, para o concreto, para o físico, pode ajudar muito e principalmente apontar a direção de cura para esses pacientes, né? Porque muitas vezes eles chegam já desolados, né? Eles já chegam do ponto de vista descrentes, né? É isso, eles chegam descrentes na possibilidade de alguém resolver o problema deles, né? E aí que entra esse diferencial, aí que entra olhar para além do corpo concreto, né? Para a gente entender os outros níveis de investigação, entender qual é a simbologia de cada órgão e sintoma e sistema relacionado a esses sintomas, para ver quais são as operações alquímicas que a gente, né, precisa orientar para esse doente de uma maneira geral. Ele próprio já vai orientar, o inconsciente deles que vem, né? A gente só traduz, né? A gente é canal, como a gente fala, né? Então, mulheres que estão aí, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu estava no meio da explicação aqui, por isso que eu não pude parar. Mandem aí se quiserem dúvidas, se quiserem abrir para conversar, etc. Se tiverem alguma vivência, né, ou algo, ou alguma dúvida também em relação a isso, mandem que a gente conversa. Mari, tá aí, tudo bom, Mari? Que bom, joia. Então, essa estruturação é a estruturação que a medicina aí simbólica traz para a visão da medicina, não só a alopática, mas é como eu digo, a alopatia sobreposta à simbologia dos sintomas, né? Então a gente tem isso estruturado, e aí o que aconteceu? Gente, isso aqui que está acontecendo comigo foi uma evolução natural do quê? Desses processos de cura mesmo, né? Como eu digo, a gente aprende pela dor, né? Eu sofri muitos anos mesmo. Acho que todo mundo que está aqui, como eu falei, todo mundo que chega aqui é Kiron, não adianta, né? Por isso que essa formação se chama Vortex Kiron. Todo mundo passou perrengue, conseguiu encontrar seu caminho e a partir disso consegue estruturar algo que possa ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente consegue angariar ferramentas que vão amplificar
o nosso atendimento, que vão facilitar, é o que eu digo, é isso, é facilitar, né, o nosso atendimento e o nosso entendimento do que chega para nós. Nossa, isso melhora para todo mundo, né? Isso melhora os resultados do teu paciente, isso melhora os teus resultados como profissional, isso melhora os nossos resultados no concreto também, porque você consegue estruturar isso de uma maneira, como eu falei, são poucas pessoas que têm esse nível de consciência para poder conversar como a gente está conversando agora aqui, entende? Certamente que 90%, né, da academia, né, vai olhar para a gente e falar assim, hello, né? Estão tudo louco. Mas não é isso que importa. O que importa é que os pacientes saiam bem. E com isso, o que acontece? É óbvio, eles saem bem, eles vão falar da gente para mais pessoas. E mais pessoas vão poder chegar nesse chamado também, né? Então, isso começou terapeuticamente comigo, depois eu trouxe para o offline, depois tive um sonho iniciático, tem até lá no Insta, depois se quiserem dar uma olhada lá, um sonho. Eu falei, entendi. Eu sonhei numa noite, na outra noite eu abri o Instagram da medicina simbólica. Basicamente foi isso. E a partir disso, eu trabalhei isso aqui no online, ou seja, eu consegui trazer isso para um espectro muito maior de pessoas, ou seja, a gente consegue ajudar muito mais pessoas realmente, né, com esse modelo, né, que a gente trabalha aqui no online. E a partir disso, as pessoas que foram curando, que foram entendendo o seu chamado aqui, dentro da medicina simbólica, começaram a querer utilizar essa ferramenta. Então, chegou o momento em que eu falei, não, tá na hora de fazer uma formação, que é essa formação nossa aqui. Então, como eu expliquei essa estruturação para vocês, e eu vou trazer um pouquinho para vocês como é que é dentro da Vortex, caso vocês queiram entender. Olha só, estou muito em Quiro e tá morando numa linha de Quiro? Sério, mulher? Morando fisicamente? Onde você está morando? Uau! Olha só! Não é à toa, bem. Não é à toa. As pessoas, sério isso, gente? Olha só. Que coisa. Então. Veja bem, Kiron. Aqui está você, né? Aqui estão vocês. Uma das mentoradas nossas também, a noite que eu falei para ela no outro dia que eu ia abrir. Ela é a Master Witch, né? Não é? Sim, exatamente. Exatamente. Eu estava comentando com ela e ela teve um sonho na noite que eu contei para ela no outro dia de manhã que eu ia abrir essa formação, que era a Vortex Kiro. O que ela viu no sonho dela, né? Ela viu uma flor toda verde, cheia de pequenos vórtex. E aí ela me falou depois, eu falei assim, gente, então tá, né? Entendi, basicamente. Ok. Então, impressionante, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a formação por dentro. Deixa eu só colocar aqui o template. Para vocês entenderem como é que essa formação está funcionando já, porque ela já está funcionando, né? Já tem gente. Vocês estão vendo a tela, gente, aí? Estão vendo a tela? Sim? Então, deixa eu passar para vocês. Como é que funciona, então? A gente tem módulos, né? Esses módulos, eles já estão na plataforma, na verdade. Estava gravando os últimos módulos agora de entrega da primeira turma, tá? Então, a parte gravada já está toda na plataforma, certo? Onde a gente trabalha a introdução, como é que funciona, o corpo, a psiconeuroimune, biologia, ou seja, tudo isso que a gente coloca aqui com muito mais detalhe, claro. Anatomia do corpo físico e as simbologias principais dentro disto, né? O entendimento do biorritmo e das circuitarias neuronais, que vai realmente ser uma das bases da mudança, né? É uma das bases da terapêutica, né? Que esse paciente entenda bem qual é o seu biorritmo e saia, né, dessa sinalização contínua do cérebro de que tem algo com risco de vida iminente dali 2, 3 horas para ele, e ele venha migrar para o circuito da circuitaria, né, do núcleo accumbens ou o circuito do viver, que a gente tanto fala, né? Então, a gente trabalha um módulo específico sobre essas definições, né? A partir disto, a gente vem ao entendimento dos sintomas psicossomáticos, né? Lógico, né? Entender os sintomas e os padrões, né? Porque hoje a gente já vê isso, gente. Existem padrões mesmo, né? Existem padrões de comportamento com padrão de sintoma, existe padrão arquetípico com padrão de sintoma, até foi o tema da nossa aula ontem, da nossa sessão ontem da Vortex, dessa turma que está vigente agora, e a gente falava sobre isto, né? O padrão da Demétria na sombra, com as doenças autoimunes, né? Com os espectros, né? De doença autoimune, fibromialgia, dores crônicas, não fecha nada, tem uma CPK meio meia boca, né? E não é lúpus, não é isso, não é aquilo, mas a pessoa, né,
não sai daquele lugar. Não sai daquele lugar de se doar para fora, né? E faz. E aí ninguém olha ela, né? No inconsciente não acha que não é reconhecida. E aí tudo inconsciente, né? O que inconscientemente ela pensa? Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais. Vou fazer mais. E ainda assim o que acontece? Não consegue levantar de manhã da cama, de dor, fica praticamente paralisada nos primeiros momentos do dia, né? Tem que aquecer as articulações para quê? Para fazer mais para fora, né? Então, assim, é clássico isso, né? O padrão da Lilith na sombra, né? Aqueles sintomas pré-menstruais ou mesmo da pré-menopausa que acabam com a mulher, né? E aí eu nem vou falar que o feminino tem um módulo especial para ele aqui que está, não é por nada, mas está maravilhoso. A gente tem um trabalho dentro da jornada da heroína, né? Tanto de identificação quanto de cura, né? Ferramentas de cura que foram canalizadas por uma mentorada nossa também, a Mari. A gente fala sobre isso aqui também. Ferramentas para cada etapa da jornada. Tá muito, muito maravilhoso. Aqui, ó, doenças do feminino, né? Os níveis de investigação, como a gente já falou, a anamnese simbólica, né? Então, a anamnese normal tática nossa, a anamnese simbólica. Como eu posso extrair isso do meu paciente de uma maneira, vamos dizer assim, não agressiva para ele, mas que eu já consiga pontuar as coisas que me interessam, né? Do ponto de vista direcionado, né? Do ponto de vista simbólico mesmo, tá? Esse módulo aqui, como eu falei para vocês, ele está surreal de bom, já está tudo lá na plataforma também. Fala da jornada da heroína e da desconexão do feminino, desse rasgo que a gente tem, toda uma geração de mulheres, né? Acho que nós podemos falar por nós também, né? Pelo menos eu posso, com certeza, porque lendo aquele livro e entendendo essa jornada, eu me vi em cada um daqueles lugares, né? Autobiográfico mesmo, né? Doído, muito doído, mas também com uma grande liberação de energia para poder trabalhar isso de uma forma terapêutica depois com as outras coisas, né? E, meu Deus, Ana, ontem a gente estava falando sobre isso também, né? Dessa ferida de Afrodite, né? Do feminino, do alto amor, né? E que a gente não consegue acessar isso. E as mulheres desta geração agora, né? As adolescentes, né? A gente estava falando da pediatria junto ontem também, padre. A confusão mental que é isso para elas e o quanto o corpo delas está externando isso em doenças mesmo, ovário policístico, endometriose, infertilidade, né, menopausa precoce, né, câncer de mama, né, 25, 30, 35 anos, né, menopausa com 35 anos, infertilidade idiopática, né, sem nenhuma causa. Então, assim, é algo surreal, a tonelada de mulheres que vem sendo acometidas, mas não é à toa, né? Como a gente sabe, isso não é à toa, né? Que realmente essa desconexão do nosso feminino é muito interessante para algumas partes, né? A gente aí vai sempre trabalhar na espada, a gente sempre vai trabalhar para fora, é maravilhoso, né? Para o status quo, tudo que eles querem e a gente sempre atrás de querer ser reconhecida ali por aquela parte do masculino, que na verdade nunca vai reconhecer, porque não é interessante para eles. E não é sobre isso também, né? E aí, a partir do momento que a gente chega lá no topo da jornada do herói, todas nós fizemos de alguma maneira, né? Para chegarmos onde a gente chegou. A questão é, chegamos lá no topo, e aí? E agora? E aí, qual que é? Né? Ou chegamos lá no topo como? Com a cara arrastada no asfalto, né? Lógico, né? Ou seja, a custa de quanto? É isso que eu falo, né? Então, esse módulo, ele é fenomenal, porque ele fala sobre todos esses pontos e como a gente acessa a cura disso, né? Também. Essa reconexão, né? E ensinar para os pacientes, principalmente, né? Isso foi uma coisa bem discutida ontem, porque tem muitas pacientes que nem chegam a tocar a superfície disso, mas que a gente, com algumas pontuações bem sutis, a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue acender a chama nelas, pelo menos, né? Além disso, a gente tem mais um módulo, então, das conexões alquímicas, como eu estava falando, processos alquímicos, processos de cura, falar de cada uma das operações relacionadas aos sintomas do corpo, né? Como traduzir isso para nós e entender o que aquele sintoma está dizendo alquimicamente para nós, né? E aí, a partir disso, entender qual é a operação, né? Ou que está emperrada, ou que está em vigência, ou que esse paciente, né, precisaria ser conduzido, né? E aí, a partir do momento que eles entendem isso, que a gente consegue traduzir isso para eles, né? Fica mais fácil, né? Fica mais claro para eles poderem dar andamento, né? Depois eu conto uma história para vocês, se der tempo aqui, né? Se vocês não tiverem muita hora adiantada, eu conto uma história de uma paciente que chegou para mim no consultório, assim, literalmente se esvaindo, né? Se esvaindo em lágrimas. Depois eu conto para vocês, né? Então vou só acabar aqui para não perder o raciocínio.
Mas nossa, é inacreditável. Depois que a gente tem esse conhecimento, assim, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil a gente reconhecer as coisas. Ela entrou, falei com ela, 2 minutos, entendido, né? Assim, o estado dela emocional que ela trouxe e as pontuações que ela fez. Eu já conto para vocês. Bom, aí, além disso, gente, a gente tem mais algumas coisas, né? Que são. Vem como um bônus mesmo, além de todo o material gravado. A gente tem encontros, então, que são quinzenais, né? Supervisões quinzenais, durante 2 meses na formação. E supervisão, né? Um grupo de WhatsApp, onde a gente faz a supervisão dos casos que vocês trabalham, recebem, etc., para ajudar nos diagnósticos, nas condutas, nas ideias, no primeiro grupo de troca, né? Esse grupo já está funcionando, mesmo antes de começar a mentoria, a parte teórica, ele já estava funcionando, as mulheres já trazem os casos, já vão entendendo, vão vendo como podem pontuar, o que pode fazer para aquele doente, como abordar, isso é muito, muito rico essas trocas. Esse grupo já está 24 horas no WhatsApp, ele fica aberto, você pode mandar os casos a hora que for e tudo mais, é óbvio, a gente tem um tempo de 24 horas para resposta, e como eu falei para vocês, quando é algo assim, eu tô com o paciente no consultório, eu tô com o paciente ali, eu preciso falar com ele, com alguém agora aqui para me dar uma luz aqui, põe a bolinha vermelha que a gente já sabe que tá lá, daí a gente adianta, tá? Bom, além disto, nessa turma agora, a gente tem alguns bônus que são especiais, por quê? Porque são as 2 primeiras turmas, né? A T1 que tá vigente e a T2 que vai se iniciar hoje com a abertura das vagas hoje, tá? Nessa turma aqui, o que a gente tem? A gente tem alguns módulos que já estão gravados e já estão na plataforma também. O primeiro deles eu quero comentar aqui, que também é surreal, que é o workshop Alquimia e Corpo, aonde a gente fala da divina forma humana e a gente aprofunda em órgãos e sistemas que são críticos, cruciais, né? Cérebro, coração, fluxo e vaso sanguíneo, útero, né? Então, assim, nossa, esse workshop tá, assim, fenomenal também, e tá na plataforma, tanto a parte gravada quanto o material, né? O Notion dele. Além disso, também já está na plataforma um módulo com a Adri Blanco, que é médica também, pediatra, haikiana, né? Tem todo o Paranauê do Inconsciente também, né? Colega da gente de jornada. E ela é pediatra, então ela traz a pediatria e a simbólica, né? Para a gente entender e traduzir das crianças, né? O simbolismo nas crianças. Ontem a gente já falou na primeira sessão sobre isso também, riquíssimo, né? Assim, o aprofundamento que ela traz para isso, né, da simbologia dos sintomas na criança, o quanto isso reflete o campo da família, como acessar através da criança o campo da família, fenomenal. As aulas já estão na plataforma também. E mais um bônus com a outra psicóloga, amiga, amada, também bruxona, que trabalha aí com a gente em alguns projetos, a Fábrica Altman, especialista em trauma, né? Ela faz MDR com especialidade em trauma, trauma, né? E aí ela vai falar pra gente, vai falar com a gente aqui, o corpo e o trauma, né? Nossa, ela é assim, sharp line, né? Nessa seara, né? E ela vai trazer pra gente o conhecimento dela de como o corpo cristaliza o trauma, né? E como a gente desbloqueia aquilo que não é com palavra, não é falando, não é nada disso, né? Então ela vai trazer, ainda numa das sessões, não gravou ainda, vai gravar, durante esse período agora. E para finalizar, tá bom, gente? Bom, gente, aí tem mais um ainda, hein? Para finalizar, a gente tem mais um bônus que também já está na plataforma, já está gravado, que trata daí sobre a parte do concreto mesmo, né? O modelo de negócio da medicina e simbólica, que é o modelo business, né? É como a gente implementou trouxe o nosso servir aqui do offline para o online em um modelo de negócio mesmo, né? A gente não trabalha assim com lançamento, a gente não trabalha com esse tipo de coisa. Por quê? Porque todo mundo tem vida, né? Outside, né? Tem as outras demandas, então, assim, para mim não era factível, né, eu migrar completamente para cá, tanto que eu trabalhei até o final do ano passado na outra CLT que eu estava, e aí eu saí, hoje eu estou aqui. Então, a gente tem um modelo de negócio implementado, né, tem alguns pilares que são fundamentais, que não é lançamento, que não é loucurada, nada disso, porque, como eu falo, não era factível para mim e foi algo que super funcionou dentro da parte concreta na medicina simbólica. Então, quem tiver aqui e quiser implementar algo parecido, semelhante, etc., ou orientação, a gente vai ter esse módulo gravado e uma sessão, que vai ser também um bônus, né? Vai ser uma quinta sessão, para a gente falar sobre essa parte do modelo de negócio, certo? Então, na verdade, praticamente a formação está toda lá já.
O que a gente tem são os hot seats, né? Que aí vão ser entregues à medida que a gente for fazendo, claro, né? Para cada turma. E os outros bônus que, como eu falei para vocês, esses bônus eles vão estar disponíveis para essa T2, enquanto a gente tiver com as vagas abertas, por exemplo, até amanhã de manhã a gente fica com todos os bônus, até amanhã de noite a gente fica com só com voucher, daí que a gente fala, e depois a gente, né, tem a formação basiquinha, normal e tal, e dá para entrar em qualquer momento, sem problema nenhum, tá? Gente, aí pergunto para vocês, faz sentido para vocês, gente, observar, ter uma visão... uma visão da prática de vocês desse outro ângulo, desse outro prisma? Ajudaria vocês? Traria alguma diversificação ou ajuda? Podem contar para mim aí nos comentários aqui. Deixa eu ver, cadê o nosso chat? A Mari mandou, não é à toa que virou terapeuta, né? Faz sentido, beleza, Mari, joia. É o que eu falei para vocês, né? Isso aqui mudou mudou o meu conceito de tudo, na verdade, né? Meu conceito de vida, né? E como a medicina foi sempre uma grande parte da minha vida, é um chamado, né? Para mim sempre foi um chamado, né? Eu tô aqui para quê? Para ajudar. É isso. Ponto. A palavra, a missão é essa. O que vem no coração, no chakra cardíaco é esse, né? E aí eu tava vendo que eu não tava mais sendo efetiva com meus pacientes da maneira como eu era um tempo atrás. Claro, porque isso tá acontecendo no mundo, né, gente? Isso é um chamado global, né? A Terra está mudando, a Terra está acendendo. Então, assim, as pessoas estão realmente sendo cutucadas para isso, né? Então, gente, para eu passar para vocês detalhes sobre a formação, o que acontece? A gente, então, tem hoje as vagas abertas para a turma 2. Pense assim, primeiro que essa formação, eu estou buscando a chancela de universidade, ou a Cogna, que vai conseguir chancelar pelo MEC, ou a Unifest. Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha um certificado validado, né? Que vá para o currículo Lattes e tudo mais, né? Como um curso de extensão, de pós-graduação, não digo, mas um curso de extensão, ou um treinamento de capacitação também, um dos dois, tá? Mas a gente está viabilizando isso, então, mas e aí se eu entrar e não tiver ainda? Retroativamente, a gente vai conseguir, isso já foi falado, a gente já conversou com as universidades, então isso é uma coisa. Segundo, que, como eu falo, é uma formação. São 2 meses de formação e mais um mês de supervisão. 3 meses para a gente estar juntas, conversando, entendendo, trocando ideias sobre as condutas, né? Muitas mulheres estão trazendo também algumas questões até pessoais, mesmo assim, eu sonhei com tal coisa hoje, o que isso é, tal, me ajuda aqui, papapá. Claro, a gente, né? Lógico, ajuda, sem problema nenhum ou mesmo dos pacientes. Então, assim, uma formação, em média, sempre vai girar em torno do valor de 8, 10, 12 mil reais. O que acontece? A nossa formação Vortex, por ser uma formação que está estruturando, é uma formação que está indo em encaminhamento para essa chancela, mas que já está mudando a vida de muitas pessoas, tanto as profissionais que entram, quanto os pacientes que são, vamos dizer assim, submetidos, né, a essa formação. O valor da formação original é R$ 4.997. Só que o que acontece? Como eu falei, T1, T2, com os bônus que tem, todos esses bônus que eu coloquei ali para vocês, e esse mês a mais, então são 3 meses de supervisão, a formação hoje sai por 12 vezes de 297,50 ou 2.975 à vista, dá para fazer até em 12 vezes no cartão e etc, né? Mas aquilo que eu falei, os bônus, eles vão ficar on, todos eles, então, até amanhã pela manhã, e amanhã até a noite a gente fica com esse voucher, né? Com esse, é um voucher de quase 50%, bem dizer, né? Aí, a partir de amanhã à noite, aí a gente já volta, né, com a formação sem os bônus. E assim, para quem está aqui na sessão, vocês que estão aqui comigo, estão até agora comigo, a gente, como diz Clarinha, a gente honra quem é ágil, né? Eu já sei que vocês estão aqui, Bruna, Mari, né? Então, se vocês precisarem ver, conversar, ou quiserem, né? Olha, Carla, né? Precisava de mais um tempo e tudo mais, alguns dias e tudo mais, não tem problema. Vocês podem falar comigo direto ali pelo grupo ou no meu WhatsApp, tá? Porque eu vou saber que vocês estão aqui e, obviamente, a gente honra e a gente mantém essa condição para vocês nesse período, tá? Agora, para fora da sessão aqui, aquilo que eu falei, quem tá vendo essa sessão gravada no grupo já sabe, até amanhã, 9 horas da manhã, a gente mantém todos os bônus. Até amanhã à noite a gente mantém o voucher, ok? Depois aí isso modifica. E já sabem, podem entrar em contato tanto com a gente quanto com o Vitor, que é o nosso suporte, para poder conversar, a forma de pagamento e tudo mais, certo?
Gente, vocês querem falar? Tem caso, dúvida, alguma dúvida sobre o método, sobre casos, etc. da vida aí? Senão eu vou contar o caso daquela paciente que eu estava falando para vocês, que chegou no meu consultório. Conte para mim. Posso contar? Ou querem pontuar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Conta o caso. Conta o caso, então vou contar o caso. Então, isso assim, eu ainda estava trabalhando numa das unidades que eu trabalhava, uma cidade bem pequenininha, para é uma cidade muito alquímica. Depois eu conto outro dia essa história para vocês também. Era assim, nossa, era uma cidade do reino intermediário mesmo. Ali que a minha transmutação se deu toda nesse período ali. Aquilo foi um laboratório alquímico para mim mesmo, de atendimento e de aplicação da medicina simbólica, né? Foi ali que eu consegui assim aplicar em várias pessoas. É mesmo elas não sabendo, né? Bom, aí o que acontece? Essa paciente, ela fazia muito, muito, muito tempo que ela não ia lá, né? E, inclusive, ela era uma funcionária, né? Ela é uma funcionária da saúde, né? Lá. E aí, chegou um dia, a minha chefe abriu a porta, eu tava acabando uma consulta, ela abriu a porta e disse, cara, você tem que atender a fulana agora. Eu falei, tá bom, tudo bem, manda ela entrar. Ela entrou, mas assim, ela entrou derretendo, em prantos, assim, chorando copiosamente, incontrolavelmente, né? Sabe como é que é, né? Aquela coisa do sutil mesmo, né? Aí eu tentei começar a conversar com ela, tentei, mas Cláudia, fala pra mim o que tá acontecendo, não falou nada, tá? Sei o que aconteceu, deu um minuto, eu tentei falar com ela, o que eu fiz? Eu dei um abraço nela. Eu sei que se eu falar isso aqui, né, no conselho de ética, etc., que horror e tá. Essa pessoa precisava de um abraço naquela hora, né? Então eu dei um abraço, ela chorou, 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 mas então depois ela se acalmou, tranquilizou, e aí ela começou a me contar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele momento? Logicamente, esse fim da jornada ali, o que era um burnout, claro, né? E isso já vinha de um tempo. E o que é o interessante que ela me contou? Doutora, assim, eu já fui umas 4 vezes na emergência ao longo desse mês, achando que eu estava infartando, achando que que eu ia morrer, né? Que o coração ia pular para fora do peito. Fiz 4 eletro, tudo normal, não tem nada, mas aí eles me dão um diazepam, aí eu vou para casa, né? O hospital tinha pouco recurso, me dão um diazepam, daí eu vou para casa, aí eu fico um pouco melhor, mas daí eu quero chorar, eu não consigo chorar, mas daí o que aconteceu? Anteontem para cá, doutora, eu entrei embaixo, vão escutando. Eu entrei embaixo do chuveiro e eu comecei a chorar. E eu fiquei 1 hora chorando embaixo do chuveiro. E eu não parava mais. E depois eu saí, e aí eu fiquei um pouquinho sem chorar. E aí eu comecei a chorar de novo. E eu não consigo parar de chorar. Né? Ou seja, solútil, né, gente? Aí eu falei, tá bom, mas o que tá acontecendo que você tá assim, tá. Aí ela foi contando, como eu falo, anamnese simbólica, né? Eu já entendi na hora ali, ok, solútil que tava emperrado aqui, tá vindo embora agora, né? Qual é a crença a ser dissolvida, né? Pensei comigo, daí fui atrás do que ela tava falando. E aí ela me contou que o que aconteceu? O pai dela, olha, vejam bem, gente, 20 minutos de conversa, talvez nem isso. O pai dela tinha falecido fazia uns 10 anos atrás. Alguém chegou para ela no dia do velório, alguma coisa assim, e disse, você tem que ser forte, você não pode chorar. A partir daquele dia lá, veja, ela falou isso para mim, fez esse link lá. A partir daquele dia, o que aconteceu? Ela nunca mais tinha chorado. E a vida veio vindo. E a vida veio acontecendo, né? E aí o trabalho, tudo aquilo junto. Mas, ou seja, um luto não vivido, com uma crença imputada no momento de extrema fragilidade, de que, ei, você não pode chorar. Você tem que ser, você não pode vivenciar isso aqui. E o que aconteceu justamente naquele momento ali? Aquilo tudo veio abaixo. Ou seja, solútil, ela dissolveu, óbvio, na marra, no sofrimento, alquimicamente dissolveu aquela crença de que ela não podia chorar. E é o que eu falo para vocês, gente. Medicina simbólica pura, né? Em 20 minutos de conversa com essa doente, que eu nem conhecia tanto a história dela assim, né? Mas é aquela história, opa, chorando copiosamente, não consegue parar de chorar, um choro incontrolável. Tem alguma coisa simbólica aqui, com certeza. Aí ela me conta que ela entrou debaixo do chuveiro e ficou 1 hora. Ali ela começou a chorar, 1 hora, não parou mais. Depois não conseguia mais parar de chorar. Alguns dias antes, né? Indo no pronto-socorro, com dor para. Gente, o que é isso aqui?
isso é desconexão dela própria, né? É a desconexão, é desidentificação da pessoa mesmo, né? Ela se desconecta do coração simbólico dela, de quem ela é, e isso dói, e parece que vai morrer, né? Então, vem todas as etapas vindo ali, e isso começou aonde? Começou lá atrás, com o luto, perda do pai, da referência, né, masculina, da autoridade masculina, a perda do chão ali, sem poder vivenciar isso, pior ainda, com uma crença imputada na cabeça de que não, tem que ser forte, não pode chorar. Vocês pegaram o que que é o que que é você dominar esse entendimento da simbologia dos processos alquímicos dentro do que acontece com o teu paciente e, claro, né, aí saber direcionar isso, saber colocar... Pronto, eu conversei com ela ali, eu falei com ela ali, expliquei um pouquinho, porque ela já estava nesse nível de, né, nada mais está me ajudando aqui, eu não sei mais o que fazer. Obviamente, já tinha tomado vários controlados, né, claro, né, eu não sei mais o que fazer, então, claro que ela já estava aberta a, pelo menos, pincelar o início dessa conversa, né? E aí, pronto, ali conversando com ela ali, ela já, naquele momento ali, já tranquilizou, já entendeu que era um processo, já se quebrou a crença ali naquele momento, né? O que que eu fiz ali? Eu reassegurei a compleição daquela operação no concreto ali, né? É isso mesmo. Tem que dissolver mesmo. Tá tudo certo. Você não tem problema nenhum em chorar. Você pode chorar, não tem problema nenhum. Então, vocês entendem? Óbvio que isso foi possível para mim, ali naquele momento, com essa, entre aspas, assim, agilidade, porque já tinha esse conhecimento estruturado na minha cabeça. Já, tá, físico, mental, conectivo. O que que aconteceu? Onde é que lá? E a paciente foi levando isso. Vocês entendem? Faz sentido para vocês, gente? Vocês conseguem enxergar, assim, com essa visão simbólica, alquímica, né? Algo que pode ajudar na vida de vocês? Vocês acham? Em relação aos pacientes? Porque nada mais é do que a tradução do que vem do self, né? É a tradução do que vem do nosso eu maior. No caso ali, o eu maior dela, né? Que a coisa estava tão na pressão que ela precisou liberar aquilo daquele jeito, né? Então, assim como esse caso, tem inúmeros ao longo desses 4 anos, mas são casos muito interessantes, porque aí é aquela história, né? É estudo de caso, né? A gente consegue enxergar os pontos em comum, né? E por isso que eu digo, hoje eu consigo dizer para vocês, existem padrões de, vamos dizer assim, de comportamentos, padrões de sintomas, padrões arquetípicos e padrões alquímicos, que você consegue integrar e enxergar qual a doença, qual o conjunto de doenças, qual o conjunto de sintomas que esse paciente tem, sabe? Assim como a gente, né, faz a medicina tradicional e depois quem é profissional ali, né, enfermagem, psicólogo, nutricionista, etc., consegue colocar o seu setting, né, sindrômicos, né, tá nesse nível, assim, a conversa aqui dentro da medicina simbólica, para vocês entenderem. Isso tudo está colocado dentro da formação, né? A gente tem essa possibilidade, a gente passa tudo isso, na verdade, na formação, para que vocês tenham essas ferramentas e vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês também. Certo, mulheres? Combinado? Alguma dúvida, gente? Em relação a isso, em relação à formação, etc. Só falar pra gente. Se não, aquela história, né? Vou esperar vocês lá dentro, porque se vocês estão aqui comigo, escutando e entendendo, internalizando isso, vocês já entenderam, né? Que não adianta a gente ser o mero prescritor, o mero condutor, né? E às vezes fica olhando um paciente já que volta 3 vezes no ano, você, minhas costas, doutora, minhas costas que sempre incomodam, doutora, minhas costas que... Ninguém resolve aquilo, né? Então, olha, talvez você agora possa ter as ferramentas para ajudar nessa resolutividade definitiva desse doente, né? Que é o que eu tenho visto com inúmeros pacientes aí que entram em contato com a gente, estão nos programas, agora que é online, né, nos programas de mentoria, tá muitas curas mesmo, de verdade. De verdade. O feminino, então, nem se conta, né? Porque a maioria é mulher, né, que chega pra gente, então, e a maioria das questões são questões relacionadas ao feminino mesmo, e aí a gente consegue enxergar, né, todos os fios que levam para aquele lugar, né, então é muito gratificante mesmo, né.
Certo, gente? Mari, que bom que você veio. Fiquei feliz que você está aí. Então, se vocês quiserem, né, entre em contato, o link já tá aí. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link lá no grupo também da mesma maneira. É só entrar em contato com a gente também no WhatsApp, que a gente vai estar aguardando vocês, tá bom? E, ai, que bom! Maravilha! Ó, te espero, hein, mulher? Te espero com esses bônus aí, hein? Que até o modelo de negócio, tudo mais dá pra gente otimizar, né? Certo? E aí, como eu falei, é só entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Pode mandar para mim ali no direct, tá bom? E como eu falei, bônus até amanhã, 9 horas da manhã, e o voucher de 50% off praticamente até amanhã à noite. Combinado? Certo, querida? Então tá jóia, eu vou te esperar, hein? Vou esperar vocês lá, tá bom? E a gravação vai estar disponível por algumas horas aí no grupo também. Combinado, Mário? Um beijo, querida, então. A gente se fala. Até mais.